Em, em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 15, 5 de maio de 1923. Por quantas vezes a alma entra no querer divino, tantos caminhos abre entre o Criador e as criaturas, que servem para encontrar-se com Ele, e neste encontro ela copia as virtudes do seu Criador, absorve em si nova vida divina, e tudo o que faz não é mais humano, senão divino. Encontrando-me em meu estado habitual, senti-me atraída fora de mim mesma, mas não via o céu azul, nem o sol de nosso horizonte, senão outro céu, todo de ouro, adornado de estrelas de várias cores, brilhantíssimo mais que sol. Eu me sentia atraída para cima, e abrindo-se diante de mim este céu, encontrei-me ante uma luz puríssima na qual, submergindo-me, chamei em minha inteligência todas as inteligências humanas. Desde onde Adão havia começado, com subtrair-se da divina vontade, a romper a união de sua inteligência com a de seu Criador, até o último homem que existirá sobre a terra. E tratava de dar a meu Deus toda a honra, a glória, a submissão de todas as inteligências criadas. E assim fazia com todos os meus demais sentidos, chamando nos meus todos os das demais criaturas. Tudo isto sempre em seu amável querer, onde tudo se encontra, de onde nada escapa, apesar de no presente não existirem, e onde tudo pode ser feito. Então a Luísa vê um céu azul, sentia-se atraída fora dela mesma, saía dela mesma, mas não via o céu azul nem o sol de nosso horizonte, senão outro céu todo de ouro, adornado de estrelas de várias cores, brilhantíssimo mais que sol. Se sentia atraída para cima, e abrindo-se diante de mim este céu, encontrei-me ante uma luz puríssima, na qual, submergindo-me, chamei em minha inteligência todas as inteligências humanas, desde onde Adão havia começado, com subtrair-se da divina vontade, a romper a união de sua inteligência com a de seu Criador, até o último homem que existirá sobre a terra. E tratava de dar a meu Deus toda a honra, a glória e a submissão
de todas as inteligências criadas. E assim fazia com todos os meus demais sentidos, chamando nos meus todos os das demais criaturas. Tudo isso sempre em seu amável querer, onde tudo se encontra, de onde nada escapa, apesar de no presente não existirem, e onde tudo pode ser feito. Então, assim, Senhor, ajuda a gente a entender, porque assim, eu não, o que eu entendi? Que ela se encontrava, quando ela fala, eu me encontrava ante essa luz puríssima. Eu vejo assim, que vem no meu coração, é o conhecimento. Tanto que ela fala, depois ela vem falar de inteligência. Ela se encontrava diante de uma luz puríssima. E aí ela chamava todas, na inteligência dela, todas as inteligências humanas. Então, o que eu vejo assim, que essa luz puríssima é o conhecimento. Quando Deus fala luz, sol, ele está falando de conhecimento. Porque se a gente for, Senhor, se a gente for pensar que é um céu, e eu vou ficar aqui tentando imaginar um céu diferente, um sol mais brilhante, e eu não vou, assim, a gente não vai conseguir compreender o que Deus está falando aqui. Essa luz puríssima é os conhecimentos da divina vontade. Essa luz puríssima é os conhecimentos sobre a divina vontade. É o conhecimento. Tanto que ela fala assim, ela chamou na inteligência dela todas as inteligências humanas. Desde onde Adão havia começado com subtrair-se da divina vontade, a romper a união de sua inteligência com a de seu Criador. E fazia isso com todos os outros sentidos. Com a memória, com a vontade e com os sentidos, né? Tudo que ela toda. E aí vamos ver o que Jesus vai falar para esclarecer. Aí ele falou para ela, por quantas vezes a alma entra no querer divino para rezar, obrar, amar e outras coisas, tantos caminhos abre entre o Criador e as criaturas. E a divindade, vendo que a criatura se faz caminho para ir a ela, abre seus caminhos para encontrar-se com a criatura. Toda vez que a gente entra na divina vontade, para agir com ela, para agir nela, e é Deus agindo na nossa vontade, você se encontra com Deus. É um contato com Deus. E nesse contato, abre-se esse caminho para todas as criaturas. E a divindade, vendo que a criatura se faz caminho para ir a ela, abre seus caminhos para encontrar-se com sua criatura. Neste encontro, ela copia as virtudes de seu Criador, absorve em si sempre nova vida divina, se adentra mais nos eternos segredos do querer supremo. E tudo o que faz não é mais humano nela, senão divino. E este obrar divino nela forma um céu. Olha só o que ele estava mostrando para ela. Meu Deus, olha só. Senão divino. E este obrar divino nela forma um céu de ouro, onde a divindade, deleitando-se de encontrar o seu agir na criatura, passeia sobre este céu, esperando a criatura para receber seus atos divinos e, portanto, abrir-lhes outros caminhos em sua divindade, e vai repetindo com grande amor. Eis como, em meu querer, a criatura se aproxima da minha semelhança, como realiza os meus desígnios, como cumpre a finalidade da criação.
Meu Deus, que mistério! Esse céu de ouro é a alma da criatura que age na divina vontade? É o agir da criatura na divina vontade, esse céu de ouro. Então, eu vou voltar no trecho no que ela fala. Ela viu, mas não via o céu azul, nem o sol de nosso horizonte, senão outro céu, todo de ouro, adornado de estrelas de várias cores, brilhantíssimo mais que sol. Ela via um céu todo de ouro, adornado de estrelas de várias cores. Eu me senti atraída para cima e, abrindo-se diante de mim este céu, encontrei-me ante uma luz puríssima, na qual, submergindo-me, chamei minha inteligência a todas as inteligências humanas. Desde quando Adão rompeu com a divina vontade, até o último homem que existirá sobre a terra. E tratava de dar ao meu Deus toda a honra, glória e submissão de todas as inteligências criadas. E assim fazia com todos os meus sentidos. Aí ele responde, por quantas vezes, aí ele fala, né? Por quantas vezes a alma entra no querer divino para rezar, obrar, amar e outras coisas para agir com a divina vontade, vivendo exatamente nesse propósito para o qual foi criada, sendo a imagem e semelhança de Deus, a criatura, vivendo na divina vontade, é a plena imagem e semelhança de Deus, agindo com a vontade divina, fazendo tudo com a vontade divina. Tantos caminhos abre entre o Criador e as criaturas, e a divindade, vendo que a criatura se faz caminho para ir a ela, abre seus caminhos para encontrar-se com a criatura. Neste encontro, ela copia as virtudes de seu Criador. Quanto mais contato a gente tem com Deus, mais a gente vai copiando as virtudes dele, vai imitando ele, vai aprendendo como ele é, como ele age, o que ele pensa. Quanto mais atos eu faço na divina vontade, mais essa imagem, essa vida divina vai se desenvolvendo. E aí ele fala que neste encontro ela copia, absorve em si sempre nova vida divina, se adentra mais nos eternos segredos do querer supremo. E tudo o que faz não é mais humano nela, senão divino. E este obrar divino, forma nela um céu de ouro, onde a divindade, deleitando-se de encontrar o seu agir na criatura, passeia sobre este céu. Este céu que ela estava vendo é justamente ela agindo na divina vontade. Este céu de ouro que está sendo mostrado aqui nesse trecho é a alma vivendo na divina vontade. É um céu de ouro onde Deus se deleita em passear, deleitando-se de encontrar o seu agir na criatura. Ele encontra ele mesmo na criatura. E a gente vê o céu, o céu aqui da Terra, esse céu aqui, né, do nosso planeta, e o Sol são lindos, são incríveis, é a criação incrível. Mas o céu onde Deus passeia e se deleita é a alma. É a alma que vive na divina vontade. Esse sol brilhando é na mente da criatura. A mente da criatura, a alma humana, é como se fosse é muito mais belo. A gente é porque, meu Deus, o céu da nossa alma, quando a divina vontade está, quando ela reina, é mais belo que o céu da criação. Deus se deleita nesse céu da criatura que age na divina vontade. Ele deleita-se de encontrar o seu agir na criatura. Ela vive imitando ele, né? As virtudes dele, agindo como ele,
esperando a criatura ir. Ele passeia sobre este céu, esperando a criatura para receber seus atos divinos e, portanto, abrir-lhe outros caminhos em sua divindade. E vai repetindo com grande amor: eis como em meu querer a criatura se aproxima da minha semelhança. Como realiza os meus desígnios, como cumpre a finalidade da criação. E enquanto ouvia isto, encontrei-me em mim mesma. Então é isso, quanto mais a alma entra no divino querer para rezar, para amar e outras coisas, para agir, né, com a divina vontade, ele vendo a vontade da criatura em ir até ele, abre os caminhos e esses caminhos vão sendo cada vez mais abertos. A gente vai compreendendo cada vez mais a divina vontade, compreendendo Deus. Se adentra mais nos eternos segredos do querer supremo. E tudo o que faz não é mais humano nela, senão divino. Tudo, 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 todos os atos. Aí no volume 16, 14 de setembro de 1923. Todas as criaturas giram em torno de Deus, assim como a Terra gira ao redor do Sol. Gente, a criação é como se fosse assim é assim, ó. Deus, ele criou, ele fez toda a criação para o homem, para a habitação do homem. E a alma humana para a habitação de Deus. Então a gente vê assim, e a criação, ela representa atributos de Deus, características de Deus. É para a gente olhar para a criação e ver, por exemplo, na beleza da criação, a beleza de Deus, que é o autor da criação. E na criação, como se espelhasse a beleza dele na firmeza do céu, a firmeza de Deus, a imutabilidade de Deus no sol, a luz de Deus, a luz, o calor, o amor dele, e o amor dele em tudo isso. E o ser humano, a alma humana, como ele falou, é um céu mais resplandecente. A alma humana, vivendo na divina vontade, no propósito da criação, sendo imagem e semelhança de Deus, é um céu mais belo que o céu que a gente vê aqui. Eu vou ler aqui porque assim, sempre faz essa comparação, né? Tem essa comparação da criação sendo a casa do homem e a criatura sendo a morada de Deus. E assim como na criação, na casa do homem, tem um céu estendido sobre a cabeça dele, e um sol brilhando, assim a alma tem essas características, né? O céu, o sol, os conhecimentos, a inteligência iluminando a alma. Então, vou ler aqui. Eu estava pensando como todas as coisas giram em torno do sol. A terra, nós, todas as criaturas, o mar, as plantas, todos, em suma. Todos giramos ao redor do sol. E porque giramos ao redor do sol, ficamos iluminados, recebemos seu calor, assim que ele reflete seus raios ardentes sobre todos. A criação, ela também tem uma mensagem assim para nos mostrar como o homem deve ser com Deus. Se
a criação nos ensina, como se ela nos passasse uma mensagem de como, assim, não sei as palavras, meu pai. Todas as coisas giram em torno do sol e ficam iluminadas. E o sol representa, o sol é uma, como se fosse assim, a divina vontade está oculta em toda a criação, né? Então, se todas as criaturas, tudo gira em torno do sol para receber vida, então o homem olha isso e lê-se como se a criação fosse um livro que revela coisas sobre Deus. Então o homem ao girar ao redor de Deus para receber vida dele, calor dele. A gente sempre olhar para a criação e ver nela Deus. E ver Deus na criação. É Deus me amando através da criação. Eu recebo o amor de Deus através do calor do sol, da luz do sol. Assim como eu estou recebendo a vida humana através do sol, né, da criação, é Deus, é tudo Deus, para a gente enxergar Deus em tudo, só ver Deus. Aí ela fala, e porque giramos ao redor do sol, ficamos iluminados, recebemos seu calor, assim que ele reflete seus raios ardentes sobre todos, e nós, a criação, toda girando ao redor, gozamos de sua luz e recebemos parte dos efeitos e bens que o sol contém. Agora, quantos seres giram ao redor do sol divino? Todos. Todos os anjos, os santos, os homens, todas as coisas criadas, a própria rainha, a nossa mãe, não tem o primeiro giro que rapidamente girando em torno absorve todos os reflexos do sol eterno? Agora, enquanto isso, eu pensei, meu divino Jesus se moveu em meu interior e, me estreitando todo a ele, me disse: minha filha, foi precisamente esta a finalidade para a qual criei o homem. Para quê? Para que girasse sempre ao redor. E eu, como sol, estando no centro de seu giro, devia fazer refletir nele a minha luz, o meu amor, a minha semelhança e toda a minha felicidade. A cada volta sua devia dar sempre novos contentamentos, nova beleza e flechas mais ardentes. Nossa! Então, é o que ele falou no outro trecho. Quanto mais a alma entra na divina vontade, faz atos na divina vontade, mais encontra-se com o seu Criador, mais esses caminhos abrem e mais características do Criador vão sendo impressas na alma, sempre é nova vida divina, cada contato com Ele é uma nova vida divina. E aí ele está falando aqui, a cada volta, a cada giro em torno de mim, ele ia receber mais nova beleza, novos contentamentos, flechas mais ardentes. Minha filha, foi precisamente esta a finalidade para a qual criei o homem, para que girasse sempre ao redor dele, de Deus. Então o homem foi criado para viver só para Deus. Só para Deus. Não tem outra finalidade, não tem outra finalidade. Nenhum ser humano tá vivo nessa terra de existir. Todos nós, todos fomos criados para girar em torno de Deus. Ele ser o centro de tudo. O motivo de tudo. O que é Deus ser o centro de tudo? Ele ser o motivo de tudo. O motivo de você estar respirando. Ser tudo para Ele, por amor a Ele, com a vontade dEle. Só para Ele você existir. Esse é o plano, né, para todos.
Aí ele fala: antes que o homem pecasse, minha divindade não estava oculta ao homem, porque como em girar em torno, ele era meu reflexo. Portanto, era a pequena luz, era então como connatural que, sendo eu o grande sol, a pequena luz pudesse receber os reflexos da minha. Enquanto pecou, parou de me girar ao redor. Sua pequena luz se escureceu, ficou cego e perdeu a luz para poder ver em carne mortal minha divindade. Porquanto a criatura é capaz, tanto que ao vir a redimir o homem, tomei carne mortal para me fazer ver. Não só porque junto com a carne o homem havia pecado, e eu juntamente com a carne devia expiar, senão porque lhe faltavam os olhos para poder ver minha divindade. Tão certo é que minha divindade que habitava em minha humanidade, como relâmpagos e a gotas, pôde apenas sair algum raio de luz de minha divindade. Olha então que grande mal é o pecado. É perder o homem seu giro em torno de seu Criador. É anular a finalidade de sua criação. É mudar-se de luz em trevas, de belo em horrível. É um tão mal que com toda a minha redenção não pude restituir-lhe os olhos para poder ver em carne mortal a minha divindade, senão somente quando esta carne do homem desfeita, pulverizada pela morte, ressuscite de novo no juízo, no dia do juízo. O que aconteceria se a criação toda pudesse faltar ao seu giro em torno do sol? Todas as coisas se transtornariam, perderiam a luz, a harmonia, beleza. Uma coisa chocaria com a outra. E apesar de haver sol, não girando ao redor dele, o sol estaria para toda a criação como morto. Agora o homem, com o pecado original, perdeu seu giro em torno de seu Criador. E por isso perdeu a ordem, o domínio de si mesmo, a luz. E cada vez que peca, não só não gira em torno de seu Deus, senão que nem sequer em torno dos bens da redenção, que como novo sol veio a lhe trazer o perdão e a salvação. Mas você sabe quem não se detém jamais em seu giro? A alma que faz e vive em minha vontade. Ela corre sempre, não se detém jamais, e recebe todos os reflexos de minha humanidade, e também os raios de luz de minha divindade. Uau! Então vamos lá, Senhor. Nos explique, esclareça, meu Pai. Já tá claro, né? Toda a criação gira em torno do sol. Toda a criação recebe luz, recebe a luz do sol, e é essa luz do sol que gera a vida de toda a criação. Se a planta quiser se revoltar com o sol, não quiser mais receber luz do sol, ela morre. Simples assim, ela morre. Não tem de onde tirar a vida, ela não tem luz própria. As plantas não têm luz própria. Os animais, o homem não tem como viver sem a luz do sol. Sem a luz do sol, se a gente fica só dentro de casa, não pega sol. Ou mesmo se você... Não tem como, não existe vida na Terra sem o sol. Ah, mas lá nos polos, mas tem uma parte do ano que fica com o sol. Mas o sol tá brilhando. Enfim, não tem vida na Terra sem o sol. Não tem. Toda a criação depende da luz do sol para sobreviver. Se não tem sol, não tem vida na terra. E assim é o homem, as almas. Todas as almas recebem a vida de Deus. Recebem a vida da luz de Deus, de Deus, de Deus. Todas as almas. Com o pecado, o homem sai desse giro de receber tudo de Deus, de viver com a vontade de Deus, de receber o conhecimento que vem de Deus, a iluminação,
o conhecimento que vem de Deus, perde, e aí perde a vida. Foi precisamente esta a finalidade para a qual criei o homem, para que girasse sempre ao redor, e eu, como sol, estando no centro de seu giro, devia fazer refletir nele a minha luz, o meu amor, a minha semelhança e toda a minha felicidade. Tudo receber de Deus. O como fazer cada coisa, o como respirar, o para que respirar, tudo de Deus. O conhecimento, o entendimento, a sabedoria, tudo de Deus. Foi para isso que o homem foi criado. E só tem felicidade e paz e conhecimento, tudo só em Deus. Toda a vida, a fonte da vida está em Deus. E o homem sai dessa fonte. Ah, mas tem um monte de gente aí que não tá nem aí para Deus e tá vivendo muito bem. Não tá. Não tá. Tá errado. Tá tudo revirado. A gente vê como que tá. A gente vê a situação do ser humano totalmente vivendo o contrário do que Deus planejou. A gente vê a que ponto chega o ser humano de imoralidade, de violência. Meu Deus do céu. Tudo isso por quê? Porque não está girando em torno de Deus e recebendo tudo de Deus. Antes que o homem pecasse, minha divindade não estava oculta ao homem. Porque com me girar em torno, ele era meu reflexo. Portanto, era a pequena luz. Era então como connatural que sendo eu o grande sol, a pequena luz pudesse receber os reflexos da minha. Enquanto pecou, parou de girar ao meu redor. O homem parou de girar ao redor de Deus. O homem quis ser. Qual foi a proposta lá no pecado original? Sereis como deuses. Vocês não vão precisar de Deus. Não precisa obedecer a Deus. Girar em torno da vontade dele. Ele falou que vocês não podem comer esse fruto. Não é bem assim. Ele sabe que se você comer, será como ele, conhecedores de tudo. Então, eles aceitaram a proposta de querer conhecer, saber tudo, sem Deus, sem estar na vontade de Deus, sem indo contra a vontade de Deus, saindo desse giro em torno, no cerquinho da divina vontade, né? Só fazendo o que Deus quer. A gente vive na divina vontade. Como que a gente vive na divina vontade? Só girando em torno de Deus. Só o que Ele quer. É só o que Ele quer. Não, nada mais importa. É sempre nesse giro. A gente não fica assim nesse giro. É sempre o que Deus quer. Não importa o que eu quero. Eu só quero saber, Senhor, o que o Senhor quer. Eu só quero a sua vontade. O Senhor quer, eu quero. E você fica nesse giro constante. Só o que Deus quer, só o que Deus quer. E aí sempre está em torno dele, recebendo a santidade dele, o amor dele, as características dele, vivendo tudo exatamente como ele quer, na vontade dele. Fica nesse giro constante. No pecado o homem quer o contrário do que Deus quer. Sai desse cerquinho da divina vontade de só querer o que Deus quer. De receber tudo de Deus, a instrução de Deus. Como eu devo fazer isso? Como eu devo viver? O que eu devo pensar? Como eu devo pensar em relação a isso, isso, isso? Ele sai desse giro. Eu não tipo assim, vive em oposição à vontade de Deus. Sai desse giro.
E aí perde a semelhança com Deus, perde os reflexos de Deus, do que vem de Deus, porque está vivendo longe de Deus. Enquanto pecou, parou de me girar ao redor. Sua pequena luz se escureceu, ficou cego e perdeu a luz para poder ver em carne mortal minha divindade. Porquanto a criatura é capaz, tanto que ao vir a redimir o homem, tomei carne mortal para me fazer ver, não só porque junto com a carne o homem havia pecado. Então Jesus ele não veio em carne mortal, não foi só para espiar a carne, porque a carne juntamente com o homem pecou. Então ele veio como um homem para espiar os pecados do homem. Mas não foi só para isso, não foi esse o único motivo de Jesus vir em carne mortal. Mas ele veio porque ele veio em carne mortal porque nós não enxergaríamos ele. Não teríamos olhos espirituais para enxergar Deus se ele não tivesse em carne humana. Senão porque lhe faltavam os olhos para poder ver minha divindade. Tão certo é que minha divindade que habitava em minha humanidade, como relâmpagos e a gotas, pôde apenas sair algum raio de luz de minha divindade. E o homem é tão cego que Jesus veio em carne humana e eles não reconheceram que era Deus. Não reconheceram que Jesus é Deus, não reconheceram a divindade dele e foi crucificado. Ele não foi reconhecido. Deus não é reconhecido por causa da nossa cegueira, por causa do pecado. O pecado deixa o homem cego e não consegue reconhecer Deus, ouvir Deus, ter contato com Deus, ter essa comunicação com Deus. Olha então que grande mal é o pecado. É perder o homem seu giro em torno do seu Criador. É anular a finalidade de sua criação. É mudar-se de luz em trevas, de belo em horrível. É um tão mal que com toda a minha redenção não pude restituir-lhe os olhos para poder ver em carne mortal a minha divindade. Senão somente quando esta carne do homem desfeita, pulverizada pela morte, ressuscite de novo no dia do juízo. O que aconteceria se a criação toda pudesse faltar ao seu giro em torno do Sol? Se toda a criação, os planetas, tudo que gira em torno do Sol, não girasse mais em torno do Sol, todas as coisas se transtornariam. Perderiam a luz, a harmonia, beleza, uma coisa chocaria com a outra. E apesar de haver Sol, não girando ao redor dele, o Sol estaria para toda a criação como morto, assim como Deus está para muitas almas, como morto. E as almas vivem aí se chocando, transtornadas, perdidas, sem a luz da razão, sem a beleza, sem a harmonia da criação. Um querendo matar o outro, né? Se chocando, como se fosse tudo desordenado, como se as estrelas caíssem todos as galáxias, os planetas se saísse da sua órbita. O homem, quando sai desse giro em torno de Deus, é como um planeta que sai da órbita. O pecado é uma coisa muito, muito, muito séria, meu Deus. O que aconteceria se a criação pudesse faltar ao seu giro?
O que aconteceria se, por exemplo, todas as plantas não recebessem mais luz do sol? O tanto que é sério, não teria mais nenhum fruto na terra. Nenhum, 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 nenhum. Não teria um fruto na terra, nenhum fruto, nenhuma semente, se a criação não recebesse a luz do sol. Então é a mesma coisa que acontece com o homem. Se a gente não está girando em torno de Deus, não tem nenhum fruto a nossa vida. Não tem fruto. Tá tudo morto. Tá tudo morto. Não tem fruto. A nossa alma perde a finalidade da criação, perde disto o homem, anula a finalidade da sua criação. Não tem razão de existir. Ah, mas então por que tem um monte de gente existindo? Por causa da redenção. Por causa da redenção. Que foi um novo sol, o que ele falou da redenção. A redenção é um novo sol. Quer ver que ele falou aqui da redenção? A redenção é um novo sol que trouxe o perdão de Deus para o homem. Porquanto a criatura é capaz. Então, é perder o homem seu giro em torno do seu Criador. É anular a finalidade de sua criação. É mudar-se de luz em trevas, de belo e horrível. É um mal tão grande que com toda a minha redenção, não pude restituir-lhe os olhos para poder ver em carne mortal a minha divindade. Senão, a redenção que trouxe o perdão e a salvação para o homem. O que aconteceria se a criação toda pudesse faltar o seu giro em torno do sol? Todas as coisas se transtornariam, perderiam a luz, a harmonia, a beleza, uma coisa chocaria com a outra. Gente, é porque a gente não consegue imaginar. Às vezes a gente não consegue imaginar a gravidade que seria. O tanto que é grave se as coisas não girassem em torno do Sol. Se o planeta Terra sai de sua órbita, o que aconteceria? Destruía tudo, destrói tudo. Se um planeta sai de sua órbita, o transtorno que causa. Imagina, e o homem vive desse jeito, fora da sua ordem, fora do seu posto. E acontece um transtorno, um monte de coisa acontece por causa do homem que sai do seu posto. E a Terra ainda tem vida na Terra, ainda a gente está aqui na Terra por causa desse sol dos bens da redenção, que trouxe o perdão e a salvação. E ainda tem vida na Terra por causa dos méritos de Jesus. Então, apesar da gente ver o homem tão desordenado, tanto pecado assim, que chega num grau absurdo que a gente vê de pecado, de coisas assim terríveis na Terra, tudo isso, quem está mantendo isso, que pagou essa conta, foi Jesus, com os bens da redenção. Mas tem almas que não giram em torno desses bens da redenção e vão perder a salvação, porque não giram em torno desse perdão de Deus. Não recebe, não fica girando em torno de Deus para receber o perdão dele e a salvação. Então, mesmo com Jesus fez tudo, tá tudo para todos, mas a alma tem que querer, as pessoas têm que querer serem salvas, serem perdoadas por Deus. Então, agora, o homem com o pecado original perdeu seu giro em torno de seu Criador e por isso perdeu a ordem, o domínio de si mesmo, a luz. E cada vez que peca, não só não gira em torno de seu Deus, senão
que nem sequer em torno dos bens da redenção. Olha só. Se a pessoa está no pecado, se ela morre em pecado mortal e não tem um arrependimento, ela perde até os bens da redenção. O homem com o pecado original perdeu seu giro em torno de seu Criador e por isso perdeu a ordem, o domínio de si mesmo, a luz. E cada vez que peca, não só não gira em torno de seu Deus, senão que se a pessoa viver em pecado, ela está perdendo tudo. Ela, além de perder o homem com pecado, perdeu seu giro em torno de seu Criador e por isso perdeu a ordem, o domínio de si mesmo, a luz. E cada vez que peca, não só não gira em torno de seu Deus, senão nem sequer os bens da redenção, que como o sol veio ali trazer o perdão e a salvação. Mas você sabe quem não se detém jamais em seu giro? Quem fica girando em torno do Criador e recebendo dele todos os bens, a felicidade, como ele falou lá no início do trecho, que ele criou o homem para isso, para ficar girando em torno dele e sempre está recebendo nova vida, novos conhecimentos de Deus, a santidade de Deus, o amor de Deus, a beleza de Deus, sempre recebendo, copiando essas características de Deus, absorvendo Deus, né? Absorvendo Deus e tudo que Ele é. Quem não se detém jamais em seu giro, está sempre girando em torno de Deus, a alma que faz e vive em minha vontade. Ela corre sempre, não se detém jamais e recebe todos os reflexos de minha humanidade e também os raios de luz de minha divindade. É isso, incrível. Então tem almas que vivem em torno de Deus, girando em torno de Deus, nesse giro da vontade de Deus e não sair da vontade de Deus, e recebe todos os bens de Deus, os reflexos dele o tempo todo. Ela gira o tempo todo em Deus. Quem vive na divina vontade fica só ao redor de Deus, recebendo tudo dele, tudo. E tem almas que vão estar ao redor de Deus recebendo os bens da redenção, como ele falou, o perdão e a salvação. Mas se ela está no pecado, se ela está vivendo em pecado, ela nem em torno dos bens da redenção gira. Perde tudo. Perde a salvação, perde o perdão de Deus. Tem almas que vão viver, não estão vivendo na divina vontade, fazendo e vivendo com a vontade de Deus, girando sempre em torno de Deus, recebendo tudo dele, sem querer dar um passo sem a vontade dele, sem querer dar um passo que não seja a vontade dele, recebendo tudo dele o tempo todo com ele, sendo a morada dele, vivendo só para ele. E tá com ele, já é uma com ele. E tem almas que vão viver girando em torno dos bens da redenção, querendo ali, girando em torno de todos esses bens da redenção, do perdão dele, da salvação de Deus. E outras que estão no pecado estão totalmente fora desse giro, né? E perdem tudo, perdem a salvação. Volume 17, 30 de outubro de 1924. Os anjos são anjos porque foram conservados no ato primeiro em que foram criados, e do conhecer o mais ou menos da suprema vontade, vêm constituídos os diversos coros dos anjos. As penas do amor são as mais amargas, as mais cruéis, as mais dolorosas que as penas da mesma paixão.
Sinto que não posso confiar à caneta meus dolorosos segredos, nem expressar no papel o que sinto em meu martirizado coração. Assim, não há martírio que se possa comparar ao martírio da privação do meu doce Jesus. O Marte é ferido e morto no corpo. Ao contrário, o martírio de sua privação fere a alma, a lacera em suas mais íntimas fibras. E o que é pior, a mata sem fazê-la morrer para golpeá-la continuamente sobre a bigorna de ferro da dor e do amor. E enquanto passo adiante das penas que sinto em meu interior, pois são coisas que não posso dizer, queria, como uma das mais pobres mendicantes, pedir de esmola a todos, aos anjos, aos santos, à minha rainha mãe, à criação toda, uma palavra, uma pequena oração por mim diante de Jesus, a fim de que, rogado por todos, se possa mover a compaixão da pequena filha de seu querer e fazê-la voltar do duro exílio no qual me encontro. Ela tá bem sofrida, né, a Luísa? Então eu estava pensando entre mim sobre o que tinha acontecido em minha mente, ou seja, que em vez de Jesus me parecia como se tivesse meu anjo junto, e dizia entre mim: e por que o anjo e não Jesus? Naquele momento eu senti mover dentro de mim Jesus, e ele me disse: minha filha, queres saber por que são anjos? Porque se mantiveram belos e puros como saíram de minhas mãos. Porque sempre se mantiveram firmes no ato primeiro no qual foram criados. Portanto, estando naquele ato primeiro de sua existência, estão no ato único de minha vontade, que não conhecendo sucessão de atos não se muda, nem cresce nem decresce, e contém em si todos os bens possíveis e imagináveis. E os anjos, conservando-se no ato único de minha vontade, no qual os fiz sair à luz, se mantêm imutáveis, belos e puros. Nada perderam de sua primeira existência. E toda a sua felicidade é se manter voluntariamente no ato único de minha vontade. Tudo encontram no círculo de meu querer. Não querem fazer-se felizes senão o que lhes fornece minha vontade. Mas você sabe por que há diferentes coros de anjos, um superior a outro? Estão aqueles mais próximos ao meu trono, você sabe por quê? Porque a minha vontade, a quem manifestou um só ato da minha vontade, e a quem por 2, a quem por 3, a quem por 7, e em cada coisa do ato que a minha vontade manifestava a mais, se tornavam superiores aos demais, e se tornavam mais capazes e mais dignos de estar perto do meu trono. Portanto, quanto mais minha vontade se manifesta e nela se conservam, tanto mais ficam elevados, embelezados, felizes e superiores aos demais. Olha então como tudo está na minha vontade e no saber conservar-se sem jamais sair, naquela mesma vontade da qual saíram, e do conhecer o mais e o menos da minha suprema vontade. Vêm constituídos os diversos coros dos anjos, suas distintas belezas, os vários ofícios, a hierarquia celestial. Se você soubesse o que significa conhecer minha vontade a mais, fazer um ato a mais nela, conservar-se, obrar nessa minha vontade conhecida, onde vem constituída o ofício, a beleza, a superioridade de cada criatura. Oh, como apreciarias mais os diversos conhecimentos que te manifestei sobre minha vontade. Um conhecimento a mais sobre minha vontade eleva a alma a tal altura sublime que os mesmos anjos ficam estupefatos e arrebatados e me confessam incessantemente: Santo, Santo, Santo. Minha vontade,
manifesta-se e chama do nada as coisas, e forma os seres, manifesta-se e embeleza-se, manifesta-se e eleva-se mais alto, manifesta-se e engrandece-se mais a vida divina na criatura. Manifesta-se e nelas forma os portentos novos e nunca conhecidos. Assim, pelas tantas coisas que te manifestei de minha vontade, podes compreender o que quero fazer de ti e como te amo, e como tua vida deve ser uma cadeia de atos contínuos feitos em minha vontade. Se a criatura, como anjo, não saísse jamais do ato primeiro no qual minha vontade a fez sair à luz, que ordem, que portentos não se deveriam ver sobre a terra? Por isso, minha filha, não saias jamais de teu princípio, no qual minha vontade te criou, e teu ato primeiro seja sempre minha vontade. Depois disso, com o pensamento, pus-me junto ao meu Jesus, no jardim do Getsêmani, e pedia-lhe que me fizesse penetrar naquele amor com que tanto me amou. E o meu Jesus, movendo-se de novo no fundo do meu íntimo, disse-me: minha filha, entra no meu amor, não saias jamais. Corre junto a ele, ou detente em meu mesmo amor, para compreender bem quanto amei a criatura. Tudo é amor em mim para com ela. A divindade, ao criar esta criatura, se propôs amá-la sempre. Assim que em cada coisa de dentro e fora dela, devia correr para ela com um contínuo e incessante novo ato de amor. Portanto, posso dizer que em cada pensamento, olhar, palavra, respiro, batida, e em todo o resto da criatura, corre um ato de amor eterno. Mas se a divindade se propôs amá-la sempre em cada coisa a esta criatura, era porque queria receber em cada coisa a correspondência do novo e incessante amor da criatura. Queria dar amor para receber amor. Queria amar para ser amada, mas não foi assim. A criatura não só não quis manter o compasso do amor, nem responder ao eco do amor do seu Criador, mas rejeitou este amor, ignorou-o e ofendeu-o. Diante desta afronta, a divindade não se deteve, mas continuou seu novo e incessante amor pela criatura. E como a criatura não o recebia, ficavam cheios céus e terra esperando a quem devia tomar este amor para ter nela a correspondência. Porque Deus, quando decide e propõe, todos os acontecimentos em contrário não o mudam, mas permanece imutável na sua imutabilidade. Eis porque, passando a outro excesso de amor, vim eu, Verbo do Pai, à terra, e tomando uma humanidade, recolhi em mim todo este amor, que enchia céu e terra para corresponder à divindade, com tanto amor por quanto tinha dado e devia dar às criaturas. E me constituí amor de cada pensamento, de cada olhar, de cada palavra batida, movimento e passo de cada criatura. Por isso, minha humanidade foi trabalhada até em sua mais pequena fibra, pelas mãos do eterno amor de meu Pai Celestial, para dar-me capacidade de poder encerrar todo o amor que a divindade queria dar às criaturas, para lhe dar o amor de todas e me constituir amor de cada um dos atos da criatura. Assim que cada pensamento teu está coroado por meus incessantes atos de amor. Não há coisa em ti ou fora de ti que não esteja circundada por meus repetidos atos de amor. Por isso minha humanidade neste horto geme, se afana, agoniza, se sente triturada sob o peso de tanto amor, porque amo e não sou correspondido. As mágoas do amor são as mais amargas.
as mais cruéis. São penas sem piedade, mais dolorosas que minha própria paixão. Oh, se me amassem, o peso de tanto amor se tornaria leve, porque o amor correspondido fica apagado e satisfeito no amor mesmo de quem ama, mas não correspondido chega à loucura, delira e se sente correspondido com um ato de morte, por aquele amor que dele saiu. Veja então como foi muito mais amarga e dolorosa a paixão do meu amor. Porque se na minha paixão foi uma só morte que me deram, em troca na paixão do amor, tantas mortes me fizeram sofrer. Por quantos atos de amor saíram de mim, e não fui por eles correspondido. Por isso vem tu, minha filha, a corresponder-me a tanto amor. Em minha vontade encontrarás como em ato todo este amor. Faça o teu e constitui-te junto comigo amor de cada ato de criatura, para me corresponder pelo amor de todos. Meu Deus. Aí esse trecho é muito grande, eu vou pegar pedacinho por pedacinho para meditar, mas olha que interessante que a Luísa começa, né, falando do martírio do amor que ela tá sentindo. Ela falou, eu não posso confiar a caneta, eu não consigo escrever meus dolorosos gemidos, eu não sei nem expressar o que eu sinto no meu coração. Aí ela fala, não há martírio que se possa comparar ao martírio da privação do meu doce Jesus, que é o amor que ela sente por ele. O mártir é ferido e morto no corpo, ao contrário, o martírio da sua privação fere a alma, porque é por causa do amor que ela sente. A lacera em suas mais íntimas fibras, e o que é pior, mata sem fazê-la morrer para golpeá-la continuamente. E enquanto passo adiante das penas que sinto em meu interior, pois são coisas que não posso dizer, queria, como uma das mais pobres mendicantes, pedir de esmola a todos, aos anjos, os santos, a minha rainha mãe, toda a criação, uma palavra, uma pequena oração, a fim de que, rogado por todos, se mova a compaixão do meu pequeno exílio. Ela tá sentindo, gente, aí olha pra você, ela tá sentindo uma pena, a pena de Jesus. Você viu ele falando lá no Getsemane? Que ele estava sentindo as penas do amor que ele tem pela criatura, do amar e não ser amado, do amar e não ser amado. E é como essa privação que ela sente, ele fala isso em outros trechos, essa privação que ela sente é Jesus compartilhando as penas dele, do que ela sente a privação do amor dele, tipo assim, ela sente como se Jesus não me ama mais, ele não tá aqui, eu tô privada dele, do amor dele, da presença dele. E é isso que Jesus sente em relação às criaturas. E ela sente essa privação. Meu Deus, ela fala, a gente nem consegue entender direito como ela sofre, né? Ela sofre muito essa privação. Aí olha o que ele fala aqui, ó. As mágoas do amor, ele tá falando do Getsemane, né? As mágoas do amor são as mais amargas, as mais cruéis, são penas sem piedade, mais dolorosas que minha própria paixão. Oh, se me amassem, o peso de tanto amor se tornaria leve, porque o amor correspondido fica apagado e satisfeito, no amor mesmo de quem ama, mas não correspondido chega à loucura, delira e se sente correspondido com um ato de morte, por aquele amor que dele saiu. Veja então como foi muito mais amarga e dolorosa a paixão do meu amor, porque se na minha paixão foi uma só morte que me deram,
Em troca, na paixão do amor, tantas mortes me fizeram sofrer. Por quantos atos de amor saíram de mim e não foi por eles correspondido. Ela sente uma pena como se fosse Jesus compartilhando essa dor que ele sente. É Jesus sofrendo nela essa paixão para reparar. É uma reparação. Aí depois eu vou meditar, vou voltar a fazer outro vídeo e meditar esse trecho, cada pedacinho dele, do volume 17. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.